Fala aí, galera, boa tarde, começando mais um Conectados aí dessa semana. Nós já falamos dos assuntos, né? Espírito Santo, paternidade, filiação e identidade. E nessa semana agora vamos falar sobre realeza, né? Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Vamos estar lendo o versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá. Realeza, né? O sentido da palavra realeza, né, já nos fala já nos fala diretamente sobre o que vamos falar, né? O sentido da palavra realeza vem de real, né? Vem de nobreza, né? Nesse sentido aqui, nós estamos falando de nobreza, né? Então, se nós já falamos sobre paternidade e filiação, nós já entendemos, né, que somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus somos príncipes e princesas do Senhor, e precisamos nos comportar de maneira para que sejamos chamados realmente disso, né? E uma dessas formas de conquistarmos, né, a realeza, né, são formas de renovar a nossa mente, que foi o que nós acabamos de ler aqui em Romanos, capítulo 2, especificamente no versículo 2, né, que diz o seguinte, né, que a gente não tem que se conformar com as coisas desse mundo, mas renovar a nossa mente, né, para que a gente possa entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Tá, e como é que fazemos isso? Fazemos isso de uma maneira de... Aqui nós separamos por quatro tópicos de que nós podemos renovar a nossa mente, né? Primeiro, tempo de relacionamento e intimidade com Deus, né? E investimento nesse tempo, né? E como é que a gente faz isso, Marquinhos? Como é que a gente faz isso tendo uma vida muito corrida? Olha só, eu vou falar uma coisa para você, né? O nosso dia ele tem 24 horas, correto? Então hoje nós temos, nós aprendemos, né, com os estudiosos e tudo mais, que precisamos ter 8 horas de sono para poder ter uma boa noite de sono. Ou será que não? Né? Então, dessas 8 horas que nós temos de sono, nos sobra 16 horas. Nessas 16 horas nós temos que ter intimidade com Deus, trabalhar, estudar, tempo para nossa família, tempo para o nosso chamado, tudo isso durante essas 16 horas, porque nós precisamos dormir durante essas 8 horas, né? Eu sei que tem gente que não consegue, tem gente que trabalha e estuda, e enfim, não consegue nem chegar a dormir 8 horas por noite, beleza. Tá, mas e o que eu faço durante o engarrafamento de 2 horas dentro do ônibus? Será que eu não posso pegar e usar esse tempo para poder ler a palavra, para poder orar em silêncio? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tem tempo para estar de repente no seu quarto, ou na sua sala, ou na sua casa, que é o ideal, procure fazer isso no momento do seu dia. Por exemplo, na hora do seu almoço, você tem 1 hora de almoço, de repente você consegue ter um bom tempo de almoço, você consegue almoçar em 15, 20 minutos, sobra 40 minutos. Vai lá e separa um tempo para Deus, ora, lê a palavra. Querido, se quisermos ser realmente ser príncipes e princesas, precisamos ter tempo de relacionamento e intimidade com Deus, investimento nesse tempo, né? Palavra de Deus, Bíblia, isso a gente pode, é o segundo ponto, a gente pode encaixar, né, já direto nesse aqui, no relacionamento e intimidade com Deus, porque é através da palavra que o Espírito Santo fala conosco. Então a gente já pode matar mais um item aqui, seguindo junto com o primeiro. O outro, oração. A oração, né, uma coisa legal, até eu botei no grupo aí, uma coisa que eu aprendi com a pastora Geisa, que é muito legal, oração. Você pode orar quando você está tomando banho, você pode orar quando você está fazendo comida, você pode orar quando você está descansando o seu almoço no trabalho, ou até mesmo quando você está fazendo uma atividade no seu trabalho que você pode conseguir desviar um pouquinho o seu foco para orar, você também pode fazer. Entendeu? Então a gente às vezes consegue arrumar muita desculpa para muita coisa, mas
não consegue trabalhar o tempo que tem, né? Então, peça para o Espírito Santo para que você possa discernir isso, para que você possa conseguir um tempo que você tenha um relacionamento com Deus, né? Então, já vimos relacionamento, intimidade, palavra de Deus e oração, e buscar constantemente crescimento espiritual, né? Isso a gente pode fazer de diversas formas, né? Andando com pessoas que vão acrescentar você um crescimento espiritual, né? Vendo pregações, né? Indo à igreja, né? Vendo a sua pastora pregar, vendo as pessoas da sua igreja pregar, ou assistindo a esse vídeo aqui. Isso vai ser crescimento espiritual para a sua vida também, né? Buscar constantemente o crescimento espiritual, beleza? Então já conseguimos entender formas de renovar a nossa mente, né? Agora já vamos para o segundo e último tópico: carregar princípios e caráter baseados nos princípios do reino. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, né? Carregar princípios e caráter baseados nos princípios do reino, né? O que constitui a realeza que vem de Deus, né? Esse texto aqui, de 1 Pedro capítulo 9, né? Ele diz diretamente quem nós somos: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, né? E no versículo 10 diz o seguinte, que antes nós éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Antes éramos só povo, mas somos povo de Deus. Através de quem? Através do intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez com que, né, o homem resgatasse a aliança com Deus, que foi perdida lá no Éden, né? E através dessa restauração dessa aliança, nós hoje podemos ser novamente chamados filhos de Deus, né? Vimos isso em paternidade e filiação e identidade, né? E eu tô tentando correr aqui, gente, porque é muita coisa, o conteúdo é muito grande, a gente tem que fazer um vídeo aí de pelo menos uns 10 minutos, né? E aí, isso que é interessante, quanto mais a gente se aprofunda na palavra, quanto mais a gente ora, mais a gente lê, mais a gente vai aprendendo, e isso vai criando, sabe, uma coisa muito legal dentro da gente. Então, assim como nós falamos no primeiro item, né, forma de renovar a mente, né, relacionamento e intimidade com Deus, vai fazer isso, querido. Vai fazer com que você tenha bastante tempo e bastante conteúdo para estar falando das coisas de Deus, né? Pensar como realeza. Deixa eu falar uma coisa para você. Pensar como realeza, pensar como príncipes e princesas do Senhor, não é uma coisa que vá subir as nossas cabeças, entendeu? E a gente vai achar que é a melhor pessoa do mundo. Não é isso. É se sentir importante, se sentir alguém do reino, se sentir filho do rei. Porque se você é príncipe e princesa, você você tem que pensar como príncipe e princesa. Senão você não consegue ter o sentido de realeza na sua vida. Humildade, não se exaltar demais, mas também não se rebaixar demais, né? Querido, humildade não significa ser capacho de ninguém, entendeu? E a gente volta para o segundo tópico que nós acabamos de falar: pensar como reis, né? Como príncipes, né? Ter pensamento de realeza. Como você faz isso? É você entendendo de quem você é filho. Se você é filho de Deus, você não vai aceitar certas coisas que o diabo quer dizer sobre você, porque você sabe quem você é. Nós aprendemos isso em identidade, né? Com o vídeo da Ludmilla, né? Governo e autoridade. Se eu sou príncipe, né? Se eu sou filho de Deus, né? Eu faço parte desse reino, né? E se eu faço parte desse reino, eu tenho uma função, né? Deus deu essa função para o ser humano, de ir para a terra e a governar, né? Nós temos que governar sobre a terra e também entender que nós somos príncipes e princesas no mundo espiritual, né? E tomar posse disso, né? Orar, né? Realmente entender que você é príncipe e princesa do Senhor, né? E por último, Satanás vai tentar te convencer que você não é capaz, tentando roubar o seu chamado. Isso é muito importante, querido, porque quando a gente fala de realeza e quando a gente fala de se portar como os filhos, nós lembramos que somos o quê?
pecadores, né? E querido, deixa eu falar uma coisa por você. Por mais que você busque ao Senhor, por mais que você procure fazer as coisas de Deus, se portar como príncipe e princesa, nós precisamos entender que necessitamos da misericórdia do Senhor todos os dias, né? Confessar pecados, né? Falar aquilo que a gente fez é muito importante. Isso no mundo espiritual é muito importante. Precisamos falar. E Satanás, ele vai querer buzinar no teu ouvido sobre alguns pecados que você fez, sobre coisas que você cometeu. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Pecado, o fato de nós pecarmos não vai fazer com que a gente não sofra as consequências, né? Mas o Senhor, ele joga no mar do esquecimento o nosso pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Creia que você já foi perdoado, querido. Mesmo se você ainda está no processo de estar ainda enfrentando, né? Me fugiu a palavra aqui. Mesmo que você esteja enfrentando, né, as consequências do seu pecado, né? Mas entenda que o Senhor já te perdoou, querido. E assim, a gente vê na palavra do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, o que ele fez? Ele foi humilde. Ele falou: Senhor, eu sei que você pode me receber como um dos funcionários da sua casa, porque ele sabe que no mundo onde ele estava, ele comia de uma comida muito pior do que os funcionários do seu pai. E quando ele voltou para casa, ele teve essa humildade. E o pai, querido, ele abraçou, ele agarrou ele e falou: filho, você continua sendo meu filho. Lhe pôs um anel de volta no dedo, querido. Lhe deu vestimenta santa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei se você se encontra como esse filho pródigo no mundo. Não sei, sinceramente. Quem sabe é só o Senhor. Mas saiba de uma coisa, ele está na janela te esperando com anel, com roupa, com sandália. E mesmo que você volte pedindo a comida dos funcionários dele, ele vai te colocar de volta na mesa, como filho. Querido, isso é muito importante. Isso é muito importante. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso, que você precisa, eu e você precisamos nos portar como príncipes e princesas do Senhor, né? E para isso, querido, não deixe que o Satanás venha te enganar, dizer que você não é filho por causa do seu pecado. Querido, pensa numa coisa: você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Uma coisa que o diabo não tem, que os anjos não têm, né? É o perdão. E nós temos esse perdão diariamente. Então eu quero nessa tarde ministrar sobre a sua vida, né, o espírito de realeza. Não importa o lugar que você está, se você nesse momento realmente se porta como príncipe, ou se você está no mundo querendo voltar para a casa do seu pai, o seu pai está te esperando com um anel, com sandália e com vestimenta nova. Basta você crer. E você, querido, que já tem, né, esse comportamento de príncipe e princesa, cuide-se para que não caia, porque a palavra de Deus diz: aquele que está de pé tem que se cuidar para não cair, né? E você que está caído, se levante como príncipe e princesa do Senhor. Senhor, nós queremos te entregar essa palavra em tuas mãos, ó Pai. Eu te entrego, Senhor, a minha vida, a vida da juventude dessa igreja. Ó Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha realmente, ó Pai, trazer um espírito de realeza sobre nós. Derrama, Senhor, a tua unção sobre a nossa vida. Nós sabemos que nós não somos nada, ó Pai. Nós não temos nada, mas somos filhos de alguém que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e nos coloca como príncipe e princesas. Muito obrigado por essa tarde, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.